Olá, bem, esta é a sexta semana da psicologia na Clínica Itocarri, ou seja, é o sexto ano que nós comemoramos o Dia do Psicólogo, né, que é 27 de agosto, aqui no Brasil. E a cada ano a gente vem, né, se juntando, o setor de psicologia, trazendo várias coisas importantes dentro do contexto da saúde mental e traz aqui para a discussão. Já fizemos em vários formatos, formato de palestra, durante a pandemia fizemos algumas lives, né, Marina? E esse ano nós estamos trazendo a Semana da Psicologia de uma forma também diferenciada, através de vídeos curtos, onde nós estamos trazendo alguns assuntos. E esse ano, especificamente, nós pretendemos, é uma ousadia, né, falar sobre o que acontece na Clínica Itocarri, qual é o papel desta instituição para a saúde mental desde 1955. Nós trabalhamos aqui através do modelo biopsicossocial, cuja abrangência trabalha o sujeito na tríade, né, biológica, psicológica e social. E dessa maneira nós pretendemos trazer o que acontece nessa clínica, qual é o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Para hoje, a gente está trazendo aqui nossa querida neuropsicóloga Marina Lopes, né, que muito nos orgulha. Dentro do SUS, nós fazemos avaliações psicológicas e neuropsicológicas, né, com uma demanda tão difícil. Então, Marina Lopes hoje vai falar para a gente quais são os desafios da avaliação neuropsicológica junto à pessoa com deficiência. Obrigada, Elivan. Bom, hoje, para começar a falar sobre esse assunto, vamos fazer uma pequena definição sobre o que é a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é um procedimento que visa investigar as funções cognitivas de uma pessoa. A gente traça, através dessa avaliação, um perfil neurocognitivo, também passando pela parte comportamental e socioemocional de um indivíduo. Nessa avaliação, a gente faz uma entrevista com os familiares e com o próprio paciente. A gente aplica instrumentos psicométricos e escalas padronizadas para avaliar a memória, atenção, linguagem, a inteligência, o funcionamento executivo. A gente utiliza também algumas atividades informais. O problema é que esses instrumentos psicométricos, eles geralmente são elaborados para avaliar pessoas que não têm deficiências. Então, quando a gente recebe algum paciente que tem alguma limitação consequente da deficiência dele, a gente precisa pensar em como aquela avaliação poderá ser feita. Por exemplo, um deficiente visual. Quando o deficiente visual chega para a avaliação neuropsicológica, a gente praticamente não pode aplicar nenhum instrumento padronizado, psicométrico, porque a gente não tem esses instrumentos em braille ou de uma outra forma que possa investigar aquelas funções do paciente. A gente precisa utilizar atividades informais. No caso de crianças, a gente pode utilizar a hora lúdica diagnóstica, onde a gente vai usar o brincar, a forma como aquela criança brinca, para avaliar o funcionamento cognitivo dela. Nesses casos, a gente não tem uma avaliação quantitativa, a gente tem uma avaliação qualitativa. No caso de deficientes auditivos, nós também não temos muitos instrumentos que possam avaliar, investigar o funcionamento cognitivo dessas pessoas. Não temos instrumentos validados em Libras, por exemplo.
Então, como alguns utilizam os estímulos visuais, a gente pode, diferente dos deficientes visuais, utilizar esses testes junto com a avaliação comportamental, a hora lúdica diagnóstica e outras atividades informais. No caso de pacientes que não têm deficiência auditiva nem deficiência visual, a gente ainda pode receber alguns com deficiências motoras que vão estar impossibilitados de fazer, por exemplo, um teste que a gente usa para avaliar a visoconstrução e a visoespacialidade. Por exemplo, se eu não tenho o movimento das mãos, eu não tenho como fazer um desenho, que é o que esse teste pede, copiar uma figura que a gente mostra para eles. Não tem como. Mesmo sem limitações desses tipos, a gente tem a questão comportamental, que também influencia muito na hora que a gente vai fazer a escolha dos testes, dos instrumentos utilizados. Por quê? Por exemplo, pacientes com transtorno do espectro autista. Eles não conseguem passar muito tempo, alguns deles, focando numa atividade que a gente solicita que eles façam. Eles não conseguem parar e fazer aquilo que a gente pede. Às vezes eles têm também o comprometimento da linguagem, então eles não conseguem responder verbalmente os testes que a gente utiliza para avaliar esse tipo de função. Bem esclarecedoras, Marina Lopes. Obrigada. Suas colocações, né? Acho que está todo mundo acompanhando, está percebendo. Bem, mas diante de tudo isso, né, desse desafio que é avaliar através de instrumentos padronizados, principalmente, que é a nossa maior carência, né, científica, falta de profissionais que desejem pesquisar para padronizar os instrumentos específicos voltados para esse público, né? Que isso é alguém, se quiser pensar aí, os pesquisadores, né, gente, muito nos auxiliam, que a gente precisa muito, né, o campo científico pensar, né, não dá mais para a gente olhar para as pessoas com deficiência e não enxergar. Existe essa realidade e nesse campo de pesquisa também nós precisamos avançar. Então, Marina, qual é o peso, né, da avaliação neuropsicológica, tanto para a reabilitação ou para o fechamento de um diagnóstico? Sim. Embora a gente não consiga, sem esses instrumentos psicométricos, avaliar quantitativamente as funções cognitivas desse público, a gente tem uma avaliação qualitativa que ajuda bastante, tanto no processo de diagnóstico, como nas orientações para a reabilitação dessas pessoas. Quando a gente sabe, por exemplo, que um paciente está com dificuldade na memória ou na atenção, quando ele vai para a reabilitação, o profissional que vai cuidar dessa parte sabe exatamente quais são as funções que precisam de um maior estímulo. Então, a avaliação neuropsicológica, mesmo sendo sem essa parte quantitativa, ela é muito válida e muito enriquecedora, tanto para essa parte de diagnóstico como para a parte de reabilitação. Bom, espero que todos estejam satisfeitos. Se tiverem dúvidas, podem colocar aí, façam perguntas quando a gente publicar esse vídeo, né, Marina? Sim, eu agradeço a oportunidade para estar falando para vocês e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada, Obrigada, Marina Lopes. Muito obrigada.